eventos de preservação ambiental da história. A Conferência da ONU sobre Biodiversidade, a COP15. A princípio, sua redação está muito bem feita, quero falar aqui, porque você antecipou o repertório. Por exemplo, você já não começou. Em 2021, a ONU fez um projeto sobre tal. Não, você fez um suspense. As Nações Unidas organizaram um dos maiores eventos de preservação. Esse suspense demonstra a complexidade textual, principalmente quando se usa os dois pontos, o que dá ponto na competência 1. Continuando, todavia, a insegurança hídrica mostra que o Brasil desrespeita os objetivos propostos na Convenção. Ele desrespeita por quê? Cite um exemplo de insegurança hídrica. Não é obrigatório citar esses exemplos na introdução. Sua introdução está muito bem feita. No entanto, se citasse um exemplo, ficaria melhor ainda. Continuando, com efeito, para promover a sustentabilidade, há de se combater a irresponsabilidade social e a omissão estatal. Diante desse cenário, a falta de consciência ambiental por parte dos indivíduos representa grave problema. Nesse viés, o artigo 225 da Carta Magna assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O Brasil ainda está longe de vivenciar tal realidade. Aqui falta um conectivo. Por exemplo, teria que ter, porém, todavia, no entanto, o Brasil está longe de vivenciar tal realidade. Porém, o Brasil ainda está longe de vivenciar tal realidade. Além disso, no tópico frasal, aqui deveria ter o artigo 1, por causa do paralelismo sintático, devido um grave problema. Continuando, porém o Brasil ainda está longe de vivenciar tal realidade, principalmente por conta da irresponsabilidade social. Esse impasse se exemplifica pelo uso exagerado de água na agricultura, causando desperdício excessivo e ocasionando uma insegurança hídrica. Assim, é incoerente que a nação verde, pelo desrespeito e indiferença aos recursos do meio ambiente, que orientam a cor da bandeira nacional. Ficou muito bem feito a argumentação, porque colocastes um exemplo concreto. Você colocou nação verde. Tem que ter cuidado com essas expressões, pois caso elas não retomem algum repertório, ou então algo já dito, pode ser visto como alguma expressão popular ou informal. Continuando. Ademais, a inércia estatal motiva a continuidade do imbróglio. Nesse sentido, Norberto Bobbio, filósofo italiano, afirma que as autoridades devem não apenas ofertar os benefícios da lei, mas também garantir que a população usufrua deles na prática. Sob essa lógica, a partir do raciocínio de Bobbio, o Estado tem que ser com E maiúsculo. Estado, quando é sinônimo de governo, tem que ser com E maiúsculo. No entanto, a palavra governo tem que ser com G minúsculo. Continuando, o Estado precisa não apenas criar políticas públicas, mas deve sensibilizar a população nesse sentido. A partir disto aqui, tem que ter muito cuidado, porque você disse que o Estado tem que fazer alguma coisa para amenizar o problema, tanto no repertório, quanto depois ao usar o repertório. Sendo assim, ao ler isso, o corretor espera que você cite o Estado na proposta de intervenção. Caso não cite, será abandono de ideias, perdendo ponto no projeto de texto. Continuando,
Essa falta de iniciativa estatal é evidenciada pela falta de verbas destinadas para estabelecer campanhas a favor da racionalização de água e consumo consciente. Desse modo, enquanto a omissão estatal for a regra, a sua sustentabilidade será a exceção. Exceção está escrito errado, faltou aqui o C. Exceção. Tem que ter o C. Está muito bem feito porque colocaste exemplos anti-lacuna. Por exemplo, essa falta de iniciativa estatal é evidenciada pela carência de verbas. Preferencialmente, na proposta de intervenção, é bom colocar esses exemplos anti-lacuna. Neste caso, foi a falta de verbas destinada para campanhas. É urgente, portanto, que as escolas responsáveis pela transformação social discutam a falta de consciência ambiental por meio de projetos sociais. Lembrando aqui, por meio é uma conjunção. E uma regra que, na maioria dos casos, todas as conjunções, independente se é finalidade, se é de modo ação, se é adversativa, conclusiva, todas têm que ter vírgula antes. Então, faltou vírgula aqui, ó. Ambiental, vírgula, por meio de projetos sociais, como feiras ecológicas e palestras sobre a racionalização da água. Essa iniciativa terá a finalidade de solucionar a insegurança hídrica no Brasil. Continuando, além disso, faltou vírgula aqui. Sempre que houver algum conectivo ligando dois períodos, tem que ter vírgula para isolá-lo. Além disso, vírgula é papel da mídia como principal meio de comunicação. Aqui é um aposto. Esse como principal meio de comunicação tem que ser isolado por vírgula ou então por travessão. Por exemplo, no detalhamento do agente, que é as escolas, colocastes responsáveis pela transformação social, entre parênteses. Aqui também tem que ser entre parênteses. Continuando, produzir conteúdos abordando a problemática e sensibilizando a população. Logo, o Brasil estará alinhado com as propostas das Nações Unidas para ter uma nação sustentável. Muito bem feita a retomada do repertório. No entanto, como na argumentação citaste que o Estado tem que solucionar ou então amenizar o problema, poderia colocar aqui no finalzinho. Com o auxílio do MEC. Até aqui já estaria muito bem feito, porque retomou a argumentação. Mas caso queira melhorar, pode colocar também. Após a palavra população, coloca vírgula, porque mediante é uma conjunção. Parcerias com o Ministério do Meio Ambiente, Governo e Estado. Ou então coloca investimentos, mediante investimentos, fica até melhor. Assim, estará super bem feito a retomada do seu projeto de texto.